Faltando o Nelson, né? Acho que é Leonardo, né? Da turma de vocês. Eu confundo Leandro e Leonardo. Bom, pessoal, vamos começar então. É 8h11 já. Hoje a gente vai falar sobre linguagem ladder, tá? Vamos fazer uma abordagem geral que ela serve para qualquer tipo de CLP, tá? E no final da aula a gente comenta aí como que está a situação em relação à nota de vocês. Ok? Então vamos lá. Vou mudar aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Deixa eu vir aqui. Beleza. Pessoal, na última aula a gente viu a parte teórica, né? A parte teórica sobre CLP, né? A gente viu princípio de funcionamento, como que ele é constituído, o que vem a ser uma estrutura fixa, uma estrutura modular, o que são as entradas de informação, saídas, né? Como que é constituída a CPU dela, né? Como que ele trabalha em relação ao scan, o que vem a ser o scan, tá? Então toda aquela informação da aula passada é o básico para a gente entender como que o CLP funciona, tá? Como que ele trabalha, independente da marca do CLP, tá? Basicamente eles são constituídos daquela forma, são pensados da forma da primeira aula, tá? E a gente vai falar sobre a primeira linguagem utilizada pelos engenheiros quando surgiu o CLP, tá? Que é a linguagem ladder. Por que eles utilizaram ela? Porque ela era a mais próxima da linguagem ARLS. Eles eram acostumados a fazer lógicas, né, de controle baseado em relés, né, ligação de relé, liga um relé, liga o outro, igual a gente fez na aula, tá? Mas tem algumas, então assim, para eles se adaptarem foi bem mais fácil, né? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui os tópicos, né? Vamos pelo primeiro tópico aqui, ó. Não basta ligar o CLP. O que eu quero dizer com isso, tá? Se a gente fosse lá no FluidSim, ó, deixa eu abrir aqui o FluidSim. Deixa eu pegar aqui, abrir. Montar um circuitinho bem simples. Vamos lá. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Beleza. Então aqui, ó, se eu pegar aqui, vamos supor que eu quero me ligar uma lâmpada, né? Então eu tenho a minha lâmpada aqui, o que eu faço? Eu pego uma chave, né? Pego uma chave aqui. Quero ligar e desligar essa lâmpada. Deixa eu apagar essa aqui. Vamos pegar uma com retenção. Aí. Então aqui uma ligação bem simples. Beleza? Então o que acontece? Se eu quero ligar e desligar essa lâmpada, né? Utilizando aqui a linguagem ARLS, o que a gente conhece aí, ó. Nesse caso, eu só pego aqui, aperto esse botão, ela acende, eu pressiono novamente, ela apaga, né? Então quando a chave está fechada, ela fica acesa e aberta apaga. Tudo bem? Com o CLP não é tão simples assim, tá? O que acontece? Vamos colocar o nosso CLP aqui, ó. Beleza. Vamos colocar aqui, vamos falar que esse daqui é o nosso módulo de entrada. Aqui é a nossa entrada. E aqui é a nossa saída. Esse é o nosso CLP, certo? Então aqui a gente vai ter vários bornes, né, com um parafusinho para você prender os fios, ok? Vamos colocar... E aqui é a saída, tá? Então você tem vários bornes aqui para ligar a tua saída.
Então vamos supor o seguinte, situação, eu quero ligar uma lâmpada através do CLP, né? Então você vai lá e liga aqui na entrada um botão, né? Você liga um botão aberto aqui na entrada e aqui, beleza, está ligado a 24 volts, né? E aí você, quando apertar o botão, vai entrar 24 volts no CLP. E aqui na saída, vamos falar que a saída é a transistor. Quando a saída é transistorizada, ela é energizada, tá? Então aqui na saída a transistor, a gente coloca a lâmpada que a gente quer acender, tá? Beleza. Então aqui, ó, basicamente está igual o que a gente fez lá. A gente tem o botão e tem a lâmpada. Só que aqui no CLP, se eu apertar esse botão, tá? Eu pressionei ele, isso não indica que eu vou conseguir ligar essa lâmpada, tá? Porque não é tão simples assim. Eu preciso dizer para o CLP o que ele precisa fazer. E nisso a gente usa a linguagem de programação. Eu preciso criar uma linha de código aqui dentro, uma programação aqui dentro que ele entende que a informação recebida nessa entrada, eu estou querendo que ligue essa lâmpada que está ligada a essa saída, tá? Isso é necessário fazer no CLP, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui tipos de contatos e bobinas, tá? Então como que funciona a linguagem ladder, tá? Contatos e bobinas na linguagem ladder. O que são contatos, o que são bobinas na linguagem ladder, tá? Como que funciona? Pessoal, basicamente na linguagem ladder a gente tem duas linhas verticais, tá? As duas linhas verticais é onde você coloca toda a sua programação, tá? E aí, né, dentro dessas linhas a gente coloca os contatos, tá? Os contatos, eles são semelhantes às chaves. Você tem um contato normal aberto, que seria esse símbolo, que são duas barras retas com um traço, tá? Então, sem nada aqui no meio, ele é semelhante a uma chave aberta, tá? E você tem também o contato normal fechado, ou contato negado, tá? Esse símbolo, quando tem a barrinha no centro, é como se fosse uma chave que estivesse fechada aqui, que você precisa pressionar para ela abrir, tá? Então, o contato negado, ele inverte o sinal, tá? Então, naquele exemplo, deixa eu colocar, vamos fazer uma... Calma aí, deixa eu terminar de falar primeiro. Tô querendo atropelar os boi aqui. Então, beleza, esse cara aqui é um contato aberto, esse daqui é um contato negado, tá? E as bobinas, pessoal, elas são os elementos que a gente aciona dentro da lógica ladder. Então, toda a sua programação vai vir dentro dessas duas linhas verticais, tá? E aí você tem a entrada de informação que é através dos contatos e a saída de informação é através das bobinas. E as bobinas é um par de parentes, tá? Tem alguns modelos de CLPs que podem ser uma bola aqui, tá? Mas o padrão é ser um parênteses, tá? Então a bobina, ela está relacionada àquilo que você quer acionar, tá? Então ela é utilizada para acionamento. Professor, Opa, desculpa incomodar, o Léo pediu para avisar você aí que ele não está conseguindo acessar a sala não, tá bom? deixa eu ver aqui, cara, se tem mais... O Douglas também está na sala, o Nelson. Isso, Aderval, O Aderval, o Anderson, né? E o isso, Marcelo. isso. Aí o Léo está tentando acessar, mas não está conseguindo não. Tá, cara. Aqui para mim não tá aparecendo o nome dele. Eu não... Se tivesse aparecendo, eu poderia colocar ele para dentro da sala, mas não tá aparecendo nada aqui para mim. Vou avisar para ele aqui então. Tá. Ele clicou eu deixei o link da aula lá no Moodle também, tá? Tem o link Tá, da aula pelo Moodle e tem pelo celular também, tá legal, eu aviso para ele. ok? Obrigado. Nada. Beleza, então as bobinas são utilizadas para a gente realizar acionamento e os contatos para entrada de informação, tá? Só que assim, o contato e a bobina,
tá? Elas não agem sozinhas. A gente tem que associar elas com memórias, tá? Aqui, no caso aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Colocar esse daqui para cima. Beleza. Então a gente tem que associar com as memórias, tá? Porque o contato por si só ele não vai fazer nada, tá? Então aqui no caso, ó, eu associei esses contatos, tá? Eu associei esses contatos com a informação que eu tenho disponível, tá? Então a gente associa com as memórias. Que tipo de memórias são essas, tá? Quais são as memórias principais aí? A gente tem o %i, tá? Tem alguns CLPs que é somente letra i. A gente tem o %m e a gente tem também o %q, tá? E dependendo do CLP é somente a letra m e somente a letra q, tá? Mas essas são as principais memórias, tá? %i, o que vem a ser memória %i? Ela está relacionada com a entrada física, tá? É uma memória que está relacionada com a entrada física. Deixa eu ver se eu ainda tenho o desenho daquele CLP que eu fiz. Calma aí. Não sei se eu vou ter ele. Eu acho que apagou aqui. Eu acho que apagou. Não, tá aqui, ó. Achei. Então acontece. Se você olhar o corpo do CLP, tá, vai estar escrito aqui no corpo dele, aqui no módulo de entrada, I1, tá? I2, I3, I4 e assim por diante, tá? Então, essa memória, ela está associada a tudo aquilo que é físico, tá? É a entrada física externa ao CLP, tá? Esse tipo de memória, ela é associada com entradas físicas, tá? Ou seja, se você tem um sinal de um sensor ou de um botão, tá? Vai ser tudo gravado nessa entrada física. Tá? Você vai mandar para dentro através da porta I, através do %i. Então, no corpo do CLP já tem qual que é, se é I1, se é I2, se é I3, tá? E aí você liga sensores, você liga chaves, você liga todos os elementos que são digitais, tá? A gente também tem analógicos, aí no caso seria IW, tá? No caso, se você tiver um sinal que varia, por exemplo, de 0 a 10, 4 a 20 mA, por exemplo, tá? Mas está associado com aquilo que é físico, né? Que é aquilo que é associado ao mundo externo ao CLP, tá? Um detalhe desse tipo de memória, pessoal, é que você não vai poder nunca associar um %i com bobinas, tá? Então você não vai poder colocar %i1 como uma bobina. Por quê? Porque bobinas, elas são para acionamento, né? E %i, ele está pegando informação que é externa ao CLP, né? Você está monitorando informação de entrada. O i é somente para entradas e não para saídas. As bobinas, né, são utilizadas para saídas. Então isso daqui está errado. Você nunca vai conseguir associar o %i com uma bobina, tá? Não tem como, ok? Professor, Pode falar. essa CLP aí, ela é como se fosse, que nem no aquele questionário que o senhor passou para a gente fazer, ela é como se fosse uma CPU, é isso mesmo? O CLP ele se comporta semelhante a um computador, só que voltado como falar, um ambiente industrial, tá? Então ele Entendi. tem entrada, tem saída e você faz uma programação dentro dele, tá? Hum, Normalmente as empresas utilizam CLPs da Siemens, Schneider, da GE também. A GE é mais comum dentro das usinas de açúcar e álcool. entendi. Tem foto disso daí na internet para ver como é que é? Tem, deixa eu pegar aqui. Ah, beleza. Vamos lá, CLP S7200, S7200, tá? Deixa eu pegar imagens aqui, ó. Esse é um CLP de estrutura fixa, tá? No caso, esse daqui é da Siemens.
mas ele também tem a parte de módulos, tá? Só que a conexão aqui não é através de rack, ó, é através do lado aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a parte de... De módulos tem no CNC, né? Sim, normalmente indústrias utilizam modulares. Então aqui, Uhum. ó, ele tem módulos também, ele é estrutura, esse daqui é o CLP principal, ele já tem entrada e saída no corpo dele, só que ele é um pouco moderno, porque ele permite expansão, tá? Entendi. Mas você vê que a expansão é do lado. Então, por exemplo, se esse bloco aqui ele queima, tudo que está ligado para a direita aqui, ó, vai sair fora, né? Porque para você conseguir dar manutenção e trocar ele, você vai ter que tirar todos os outros componentes, tá? Enquanto que a estrutura com rack, né? Você só tira o módulo que está queimado. Deixa eu ver, eu acho que... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho um outro CLP da Siemens modular. Não sei se é S7700, agora eu tô meio por fora. Tem o Não. Deixa eu ver aqui o da CLP da Smart. O Léo conseguiu entrar na sala, professor. Ah, beleza. Aqui, esse daqui é um CLP da Smart. Esse daqui é um modelo modular, ó. Então aqui, ó, são vários cartões, ó, né? Então atrás dele não dá para ver, mas atrás tem uma rack, né? Então você tem um cartãozinho aqui que é fonte, o outro cartãozinho aqui que é a CPU, o outro cartãozinho que pode ser comunicação. Aí você pode ter entrada digital, saída digital, entrada analógica, saída analógica. Você pode ter cartão de comunicação para Fibus, ou outra rede industrial, Fieldbus, pode ser rede ASIC também, tá? Então você pode ter várias estruturas aí, tá? Então os modulares permitem ter uma flexibilidade maior de como você pode montar seu CLP, tá? E dentro da Isso aí tem indústria muito também onde montadora de carro, né? Nos robôs, robótica. também pode ser utilizado ligado a robôs, não tem problema nenhum. Entendi. Teve assim, dentro da usina que eu trabalhava não tinha robô. Onde eu fui ver robô utilizando CLP foi numa feira que teve em São Paulo. O CLP estava controlando o robô, mas normalmente pode ser CLP, mas também pode ser como fala, uma placa eletrônica dedicada a, como fala, aquele robô, né? Deixa eu pegar aqui CLP da GE. Aqui, ó. CLP da GE. CLP da GE normalmente as usinas de açúcar e álcool usam bastante. Da GE Fanuc, tá? Mas assim, você vê que basicamente, independente da marca, a estrutura é bem semelhante um ao outro, né? Mas a gente vai... Professor, Opa! você falou independente da marca, né? Estrutura é igual. Lá na empresa, lá, eu tô vendo agora, eu tenho muito Panasonic lá. A maioria das máquinas do Panasonic. E Certo. parte de programação independente de marca seria a mesma coisa? É a Ou mesma muda coisa. muita coisa de marca para marca? Não, é a mesma coisa. Pode mudar, tipo, por exemplo, que acontece? O contato é a barra, né? Mas tem uma marca lá que utiliza a barrinha meio invertida assim, ó. Tá? Pode acontecer, que isso daqui eu acho que aparece no CLP da Rockwell. Mas essas linguagens de programação elas são padronizadas. A maioria dos CLPs utilizam essas linguagens de programação, tá? Um controlador programável aí não recebe nem a sigla de CLP, ele recebe a sigla de CP. Um controlador programável que não segue as normas para a criação de CLP que eu vi foi da National Instruments. Eles não seguem aquele padrão da norma internacional das 5 linguagens, né? Que pode ser, você usa Ladder,
ou usa bloco de função, ou usa Graph7, né, texto estruturado, ou lista de instruções, tá? Mas assim, todos os CLPs eles são construídos com a linguagem de programação baseado em uma dessas 5, tá? Tanto é que o CLP da National Instruments não é chamado CLP, a sigla dele é CP, Controlador Programável, tá? Mas todos os CLPs eles têm esse padrãozinho. É claro que assim, os CLPs evoluíram bastante, né? Mas a parte básica continua a mesma, tá? Ok, pessoal? Pode falar. Professor, duas perguntas. Levando em consideração o CLP, o que tem de melhor no mercado hoje? E tem alguma marca nacional, professor, que se destaca bem também? Cara, marca que eu conheço, que são líderes do mercado, é a Siemens, a Rockwell, tá? A GE também é muito boa. Mas assim, eu acho que eu gostei bastante de trabalhar com GE Fanuc, tá? O Siemens é muito bom, só que o problema é tudo que você vai fazer na Siemens é uma estrutura mais fechada. Então, por exemplo, eles têm cartão de comunicação Profibus, né? Profibus DPPA. Só que você não tem a liberdade de escolher de outra marca. Você tem que comprar a componente deles, né? Para conseguir fazer a comunicação acontecer. Então, assim, a Siemens, apesar de ser muito bom, eles acabam tentando fazer com que o usuário dependa muito deles, né? E então, só que em muitas marcas estão no caminho de ser aberto, né? O usuário escolhe o que ele vai comprar, né? Então a GE tem essa tendência, né? A Rockwell também. Então assim, quanto mais, como fala, eles tendo um protocolo aberto, né? O usuário tem a liberdade de escolher o componente que ele quiser, da marca que ele quiser, né? Essa é a tendência do mercado, né? Para que você não fique amarrado dependendo de um único fornecedor, tá? Mas os CLPs de GE, Rock ou Siemens são bons sim, tá? No nível nacional, da Smart é muito bom, tá? Apesar que a Smart sendo brasileira, a gente sabe que não é bem, os produtos não são bem fabricados aqui, né? Normalmente tem um pezinho lá na China, né? Mas a Smart é uma marca muito boa. CLPs da Smart, tá? Professor, Opa. uma outra dúvida. Essa CLP da Panasonic que tem lá, utiliza o drive da Delta, o drive inversor Delta. Outro dia foi colocar um da Siemens, ele não aceitou. Aí teve que trocar o drive para pegar o Delta. O da Siemens, ele aceita qualquer drive ou não? Tá, calma aí, mas esse drive você tá falando é inversor de frequência? Sim. Então, na verdade, o que acontece? Você tem que ver como que esse inversor, se a comunicação é através de rede ou se é 4x20, né? Por exemplo, se você pega o CLP da Panasonic ou da Siemens, tem que ver se tem a entrada disponível para ele, né? Então, não é algo muito simples de se falar, Siemens aceita tudo ou não. A gente tem que ver que informação que o equipamento tá enviando, né? Normalmente, inversor de frequência, se ele tem uma comunicação padronizada Profibus, por exemplo, Profibus DP/PA, beleza, você tem um cartão de comunicação, você consegue enxergar os dados, faz a configuração básica ali, você consegue rodar o equipamento, né? Se for 4x20, 0 a 10 volts, é mais fácil ainda, né? Com entradas e saídas digitais, não tem segredo, tá? Mas a gente tem que ver como que a informação chega para o equipamento. Normalmente, você tem que pegar o manual do inversor, tá?
e dar uma olhada como a informação está sendo transmitida para conseguir configurar, independente do CLP, se é Siemens, Panasonic, GE, independente. Esses, professor, era a mesma entrada, porém não aceitou de jeito nenhum. Aí eu coloquei o Delta, rodou. Aí eu fui falar com o fabricante da máquina, ele falou para mim que não era compatível, só isso que me falou. Só que eu não entendi nada e eu fiquei voando, né? Entendi. Tem que. Não dá para mentir responder tão simples assim. Tem que dar uma olhada melhor aí. O que não foi compatível, né? Tá. Mas assim, independente da marca do inversor, eu acho que se souber fazer a configuração certinho, não tem problema de fazer funcionar, né? Agora, se for um equipamento específico, né, aí tem que dar uma analisada aí. Ok? Beleza, pessoal? Então, por cento I somente entradas físicas e elas são associadas aos contatos, tá? Então, em cima do contato você vai colocar lá por cento I1, né? Por cento I2 e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se você coloca lá, você tem aqui a entrada do CLP, né? Tá jogando aqui na entrada I1, ok? Vamos supor que essa chavinha a gente fecha a chave aqui, ó, no por cento I1. O que vai acontecer? Lá dentro ele vai escrever que o I1 está em nível alto, então vai estar em nível alto. Vamos supor que aqui dentro do CLP a gente faz uma pequena lógica, né? Que a gente coloca aqui as barrinhas verticais, a gente coloca que esse contato que está como I1, né, vai acionar a saída, vamos colocar aqui saída Q0, ou saída Q1 aqui. Beleza? Léo. Então acontece, se você fecha essa chave... Eu não tenho. Se você conseguir, manda para mim também, por favor. Essa da cascata eu não tem. Se você está em nível alto, o que vai acontecer? Na hora que você estiver olhando a tua lógica lá no CLP, você vai ver que esse cara aqui vai estar verdinho, né? Ou vai estar indicando que existe energia chegando nele, né? Se você usa um contato com esse nome, né? Deixa eu pegar aqui. Então você vai ver que ele está verdinho, indicando que ele está aceso, e nessa lógica que ele ia acionar essa saída. Tá? Deixa eu pegar aqui. Já está demonstrando verdinho aqui dentro da lógica, para indicar que está ligado. Tá? Mas se você pega um contato negado, vamos supor, vamos desenhar uma segunda linha de lógica aqui. Você está com a chave fechada lá fora, está chegando um nível alto aqui, tá? Mas você está usando um contato negado. O que o contato negado faz? Ele inverte. Se a entrada está 1, aqui na lógica, esse contato, em vez de ficar verde, ele vai ficar apagado, né? Por quê? Porque ele é um contato negado, ele está negando a entrada. Se você está pressionando o botão, está entrando no nível alto, né, e se está usando contato negado, em vez de permitir passagem de energia aqui, ou o que a gente chama aqui de fluxo de potência, ele não vai permitir passar nada, porque é um contato negado, ele inverte. Dentro da tabela imagem de entrada, na TIE, está a nível alto. Tá 1 aqui, porque a chave está fechada. Mas como você usou um contato negado, a saída não vai ser acionada. Tá? Não vai ser acionada. Ok? Então, só para explicar como que funciona o funcionamento contato aberto e contato fechado. Tá? Então, se você fecha uma chave e entra energia aqui na chave 1, ela vai entender isso como nível alto. Se for uma chave normal aberta, ela vai permitir passagem de fluxo de potência. Se for uma chave negada, ela vai inverter o sinal. E na hora que você abrir essa chave, né? Na hora que você abre essa chave, aqui vai apagar, aqui não vai acionar a tua saída, porque aqui vai estar escrito 0. Então, como é um contato aberto, ele vai para 0. Mas aqui é um contato inversor.
né? Então, na parte de baixo aqui, como ele inverte a entrada, se a entrada está 0, aqui vai estar 1. Então, ele vai estar mostrando como acionado, né? Porque é um contato negado, e vai acionar a sua saída aqui nessa situação. Tá? Vai permitir fluxo de potência aqui. Ok? Beleza. Outro tipo de memória que eu falei é o %M, tá? %M ele é uma memória interna. Ele é uma memória que ela é utilizada para auxiliar na lógica, tá? Então, por exemplo, vamos falar assim, que você tem uma lógica extensa, né? Vamos falar só que sua barra é curta, né? Então você tem vários contatos aqui de entrada, contato aberto, contato fechado, tá? Várias formas aqui. Você tem uma lógica OU aqui, né? Você tem contato negado aqui e tal. Só que ela é muito extensa. Você precisa de mais contatos, né? Vamos falar que você tem uma lógica muito grande aqui. Um intertravamento muito grande, né? Então acontece nessa situação. Às vezes a distância entre as barras, tá? Dependendo do CLP, não permite que você coloque todos esses contatos dentro dessas barras, devido ao espaço interno. Então o que você faz? Você tem, vamos supor assim, que cabe só essa primeira parte. Então a primeira parte você coloca aqui em cima tudo que você tem que colocar, tá? Só que aqui no final você coloca uma memória. Vamos colocar M1 aqui, tá? Então, a memória você pode associar tanto com contatos como com bobinas. A memória ela permite isso. Você pode associar com M1 aqui com contato, como também acionamento M1 aqui com a bobina, tá? E aí no final você coloca M1. E aí na parte de baixo aqui você continua a sua lógica e coloca M1 aqui, ó. E aí você continua o resto que falta. Tem um contato lá, como fala? Contato normal fechado, depois também um contato normal aberto e assim por diante, tá? Então elas auxiliam o desenvolvimento da sua lógica, tá? Elas estão aí para auxiliar. Quando você utiliza programa supervisório, você pode utilizar as memórias internas para fazer acionamento, né? Então, por exemplo, você tem lá na tela do seu supervisório lá um botão virtual. Aquele botão virtual você pode associar com a memória interna do CLP para fazer acionamento, por exemplo, de um motor. Então não precisa usar um botão físico para acionar a máquina, já que pelo supervisório você consegue acessar a memória interna do CLP, né? Você consegue acessar a memória interna. E aí você acionando ela, você fazendo a logiquinha aqui de acionamento do motor, ele consegue acionar a saída, tá? Mas ela não tem atuação externa ao CLP, ela somente fica interna e você pode manipulá-la para auxiliar na tua lógica, tá? Pode ser associado com contatos, bobinas, sem problema nenhum, tá? E a outra memória básica que a gente tem é o %Q, tá? Ou somente Q, tá? Que é relacionada às saídas, né? Saída discreta, saída física, né? Essa memória você consegue acioná-la somente através da bobina, tá? Então você precisa associá-la à bobina para conseguir acionar essa memória, tá? E o nome dela está escrito também no corpo do CLP, tá? Porque ela é para atuação no mundo físico, tá? Então tem um Q1, Q2, Q3. Para você acioná-la, você tem que associar ela a uma bobina para conseguir fazer esse acionamento lá do lado de fora, tá? Só que essa memória, o %Q, tá? Ele pode ser associado tanto com as bobinas, tá? Como você pode associar com contatos, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer uma logiquinha aqui. O contato de selo que vocês viram lá com os botões, né? Quando a gente utiliza contator, o que a gente fazia?
contator a gente pegava um contato auxiliar, né? Então vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. Vamos colocar aqui 24 volts. Eu tenho um botão de liga, um de desliga. Deixa eu pegar, não sei se consigo mexer para cá. Você tem um botão de liga, um botão de desliga, né? E aí você tem aqui o contator, K1, 0 volts, né? Beleza. E aí você pega uma memória auxiliar, um contato auxiliar, né? Chamar aqui de K1 também, 13, 14. Beleza, aqui você fez contato de selo. Então, na hora que você fechar essa chave, liga vai ligar o relé, o contator, e através da memória auxiliar, mesmo que você solte o dedo do botão aqui, né, vai continuar fechada, né? Vai continuar energizada, tá? Internamente você pode fazer isso também, tá? Então você vai ter, por exemplo, lá I1 para ligar, I2 para desligar, e aí você tem aqui a sua bobina, né? O Q1, né? E aí você faz o contato de selo. Vai funcionar da mesma forma, tá? Qual que é a diferença? Que internamente, tá? No caso que essa memória Q1 ela é semelhante ao contator. Só que aqui a quantidade de contatos que você pode associar são ilimitados. É limitado somente pela memória interna do CLP, tá? Então, se você precisar utilizar em outros pontos da lógica, você pode usar à vontade, tá? Que não vai ter problema nenhum, né? Então, o sistema físico, você tem lá 3, 4 contatos auxiliar. Aqui, você pode ter a quantidade que você precisar, né? Não tem uma limitação física, né? Por ser uma lógica de programação. O que vai limitar é o tamanho da memória do seu CLP, tá? Então você pode ir colocando quantos contatos você precisar na sua lógica, tá? Com o nome Q1. Então na hora que esse cara for acionado, né? Você apertou aqui, no caso, vamos supor que 2 está desligado, né? Se 2 está desligado e aqui é um contato negado, ele vai ficar verde. Na hora que você mandar acionar aqui 1, vai ficar verde aqui também e vai acionar. E todos os contatos que tem o nome Q1 vão ser acionados junto, tá? Na sua lógica. Tudo bem? Basicamente é isso, tá? Beleza. Memória de 7 reset, pessoal. Tem alguns tipos de bobinas e contatos, tá? A gente tem a bobina, tá? Bobina de 7 reset, tá? O que é isso? É uma bobina que ela tem memória, ou seja, mesmo que você, ela funciona igual contato de selo. Então vamos supor que você tem um contato aqui com o nome I1. E aí você está acionando uma bobina de 7. Né? Vamos colocar Q1 aqui. Ok? Então acontece. Se você não tiver, se essa bobina fosse uma bobina comum, tá? O que ia acontecer? Na hora que I1 tivesse energia, Q1 também ia ter energia. Né? É como se fosse um circuito elétrico. Aqui está ligado, vai ligar Q1. Certo? E na hora que você desligar, aqui também desliga. Só que se você utilizar uma memória, uma bobina de 7, você mandou energia, ligou, né? Então aqui vai ficar ligado. Mas na hora que você tirar a energia, ela vai permanecer ligada. Então ela mantém-se acionada, tá? E ela é como se você fizesse um contato de selo nela. Então ela fica acionada por tempo indeterminado. Até que em outro ponto da lógica, aí você precisa de outro ponto da lógica, tá? Pegar e fazer o reset dessa bobina.
Então aqui está sem energia, mas ela vai continuar ligada, porque ela é uma bobina de 7 reset, ela vai permanecer acionada. E aí você precisa de um ponto para fazer o reset dessa bobina, tá? Para desligá-la, ok? É isso. Então, assim, basicamente é isso. Algumas observações de uso, pessoal, tá? O que acontece? Contato, pessoal, contato pode ser utilizado quantas vezes você quiser, tá? Em pontos diferentes. Não há importância de você, por exemplo, utilizar I1 aqui em cima e utilizar I1 aqui embaixo, tá? Estou aqui em parte de observações. Não há problema isso. Vou precisar do I1 lá embaixo novamente. Contato você pode utilizar quantas vezes quiser. Seja contato de entrada física, seja contato de saída física, não importa. Contato você tem a liberdade de utilizar quantas vezes você achar necessário, tá? A gente tem uma limitação em relação à bobina, tá? Tem alguns CLPs que permitem acionamento em outros pontos da lógica e tem a maioria dos CLPs é padronizado, não permite isso, tá? Então, normalmente, por exemplo, você pegou uma bobina e colocou o nome de Q1, né? Então, por 101 está acionando Q1. Você não pode criar uma segunda linha aqui, por 102, né? E acionar a mesma bobina aqui embaixo, tá? Isso daqui é errado, tá? Isso daqui pode te dar muito problema de conflito. Por quê? Porque acontece. Imagina o seguinte, imagina que você aqui em cima, tá? Você está mandando ligar em 1. Só que aqui embaixo não está mandando ligar Q1, tá? Vamos supor que você fez a sua lógica dessa forma. Em cima aciona e embaixo não, tá? O que vai acontecer? A gente viu na aula passada que o seu programa, ele lê a sua lógica, ele primeiro lê a tabela imagem de entrada, né, para saber o que você está mandando nas entradas físicas aqui. Depois ele começa a executar seu programa. Então ele vai começar da esquerda para a direita, ele vai executar essa linha primeiro, a linha de cima vai ser executada primeiro. Então cada linha de programação é chamada rank, né, vai ser executada essa linha primeiro. E aí depois ele vai descer para a linha de baixo. Então na linha de cima ele entendeu que é para ligar Q1. Só quando ele lê a linha de baixo, ele entende que é para desligar Q1. Então, na sua saída, na hora que ele for escrever na tabela imagem de saída, ele vai escrever Q1 desligado, tá? Por quê? Porque o scan ele tem uma sequência de funcionamento. Ele lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na primeira linha você manda ligar, mas na segunda você já manda desligar. Então, acionamento de bobinas, tá? Somente em um único ponto da lógica. Mas eu preciso usar I2 também para acionar Q1. O que eu faço? Você faz uma ligação em OR, né? Aqui, você faz uma ligação em OR, em paralelo. Coloca I1 em paralelo com I2. Mas é importante que Q1 só seja acionado nesse ponto. Um único ponto de acionamento dessa memória, tá? Mas eu posso usar I1 e I2 para acionar, por exemplo, Q2, porque aqui na linha de baixo precisava que eles estivessem ligados em série em 1 e 2, né? Vamos falar assim, eu preciso em 1 em série com I2 para acionar Q2. Eu posso fazer isso? Pode, tá? Contato, você pode repetir quantas vezes você achar necessário, né? Q1 pode ligar em paralelo em 1 e 2 e Q2 em série. O que eu não posso fazer é colocar Q2 aqui, em paralelo aqui com a bobina, tá? Então, colocar Q2 aqui em cima e Q2 aqui embaixo. A única memória que você pode fazer isso é a set reset. Então, um único ponto de set, tá? Independente de quantos contatos vai fazer esse set, tá? Não importa a quantidade de contatos, mais um único ponto e outro ponto para reset. Reset do Q1 aqui no caso, tá? É a única memória que, quando você utiliza set reset, é o único caso que você pode usar dois pontos da lógica. Um ponto para ligar e outro ponto para desligar, tá? Bobinas, tá?
Bobina nunca liga em série. Numa linha de programação, numa LANC, você não pode fazer isso, tá? Eu coloco contato e eu quero acionar duas bobinas, né? Esse contato aqui vai acionar duas bobinas. Daqui não pode, tá? Até se você pegar relés reais, né? Relés de verdade, se você liga dois contatores em série, é capaz desses contatores não serem acionados. Por quê? Porque vamos supor, se você tem 220 volts e você vai ligar em série, 110 volts vai ficar sobre um relé e 110 volts vai ficar sobre o outro, né? E aí, no caso, por exemplo, se fosse necessário 220, você não ia conseguir ligar esse relé, tá? Então, eu preciso ligar mais de um relé. Você faz ligação, tá? Você faz a ligação aí em paralelo das bobinas, tá? Opa, tá? Então aqui Q1, Q2, não importa a quantidade também, tá? Ok? Que mais? Observação de uso. Eu acho que o principal era isso. Era a questão do ponto na lógica, né? Eu acho que o básico sobre linguagem ladder eu consegui passar para vocês, tá? Contato você pode ligar em série, você pode ligar em paralelo também, não tem problema nenhum, tá? Pode ligar das duas formas, contato negado, contato aberto, não tem importância, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Beleza. Então, pessoal, aqui, ó, deixa eu mostrar o Moodle para vocês. Legal, erro. Muito bom. Deixa eu tentar entrar de novo. Linguagem ladder. Então, pessoal, aqui ó, tem duas atividades, tá? Atividade 1 ela é mais simples, tá? Então acontece, ó, você tem aqui a linguagem a relés, né? Então você tem o botão B1, B5, B2, tá? K1, tá? Você vai desenvolver isso daqui no programa clique da VEG, tá? No caso, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Então essa lógica aqui, ó, você vai substituir o que é contato, o que é chave normal aberta, você vai substituir por contato normal aberto, só que com o nome das entradas físicas do CLP, né? E aqui, ó, botão normal fechado, você vai substituir por botão normal fechado do CLP, tá? Você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer na mão. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu tenho aquela lógica. Vou colocar uma lógica aqui a relés, só para dar um exemplo para vocês. Então, eu tenho esse exercício aqui. Eu tenho um botão normal aberto, eu tenho um botão normal fechado. Aqui eu dei o nome de B1, aqui de B2 e aqui eu tenho um relé. Ou uma lâmpada. Vamos colocar uma lâmpada aqui. Beleza. Então, isso daqui eu vou converter para ladder. Né? Como vai ficar? Você pode fazer na mão, você coloca duas barras. Aí o contato aberto, essa chave aberta, você vai colocar o nome de... Você vai colocar um contato aberto. Em vez de ser B1, você vai colocar I1, porque é entrada física. Aqui você tem uma chave fechada, está ligada em série. Você vai pegar, fazer um contato negado. Tá B2, você vai colocar I2. E aqui a lâmpada tá L1, você vai colocar Q1 aqui. Ok? É isso, tá? E se fosse relé no lugar da lâmpada? Mesma coisa. Se fosse relé,
e a CQ1 do mesmo jeito. Vou colocar aqui uma lógica OR, né? Tem um botão normal aberto, um botão normal fechado e acionando aqui um relé, né? Tem um B1, vamos falar que aqui é B1 e aqui é B4, né? E aqui é K1, K2, sei lá, né? Tenho 24 volts aqui, 0. Como ia ficar isso daqui na lógica ladder? Você ia virar de lado, né? Você ia colocar a barrinha de lado, ia começar de cima, né? Ia fazer primeiro essa linha, faz a primeira linha, depois você vai para a segunda. Então a primeira linha na primeira linha tem o que? Uma chave aberta e uma bobina. Então eu ia fazer um contato aberto e uma bobina, né? Aqui está B1, ia colocar I1, tá? Aqui está K2 e ia colocar Q2. Ok? É isso. E aí depois eu vou para a segunda linha. Então aqui na segunda linha, aqui na horizontal, aqui vai segunda linha na vertical. Então na segunda linha aqui eu tenho um botão normal fechado, né? Então eu vou colocar aqui na segunda linha um botão normal fechado. E aí tá ligado em paralelo, tá voltando para a primeira linha. Então volto para a primeira linha aqui na vertical. Da B4 eu coloco aqui 4. Ok? Então assim, ou seja, na relé a gente está desenvolvendo a lógica na vertical. Quando você for para passar para ladder, você vai passar ela na horizontal com os símbolos da linguagem ladder. Tá? Você pode fazer na mão e você também pode fazer utilizando o programa do Crick da VEG. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Eu deixei um link aqui para o programa do Crick da VEG. Tá? Configura os CLPs da VEG aí. Então, quando você clicar naquele link, você vai ser direcionado para essa página. Então, é esse segundo aqui, ó, software de programação do Crick da VEG. Tá? Você vai abaixo, quando você clicar, você vai fazer o download do arquivo compactado. Você descompacta ele. Tá? Aqui no meu caso, esse arquivo compactado foi para a pasta de download. Você vai lá em mostrar na pasta. Tá? Você faz a descompactação dele. No meu caso, eu fiz a descompactação aqui no mesmo download. Ó. Você vai pegar essa pasta. Dentro dessa pasta vai ter o programa. Ó. E aí você clica nele e ele vai fazer a instalação do programa da VEG. Tá? Terminou de instalar? Instalar é fácil. É só dar next até o final e já era. Instalou. Tá? No caso, eu instalei pedindo para criar um atalho na área de trabalho. Aqui, ó, clique 02, tá? E aqui você vai escolher a linguagem de programação. No caso aqui, a primeira é a linguagem ladder, tá? A segunda é de bloco de função. Você escolhe a primeira aqui, ó, tá? Esse botãozinho aqui é um novo. Você escolhe o modelo de CLP, então aqui não importa o modelo para a gente, ó, tem vários modelos aqui, não importa o modelo, porque os exercícios são simples. E você dá um OK, tá? Ele vai vir para essa página, tá? Perceba o seguinte, aqui do lado, ó, %i, ó, ele já te dá quais são as entradas disponíveis, tá? Do i, você tem aqui do q também, ó, do q, ó, do 1 até o 8. Por quê? Porque fisicamente, né, esse cara tem 8 saídas físicas, tá? E também as memórias internas, ó. 1, 2, 3, até a letra F, tá? E aqui embaixo, ó, você vê que ele já tem os ícones de contatos que você pode utilizar, ó. Então aqui, ó, o I, né? Eu vou utilizar esse contato I. Você clica aqui embaixo, ó. Opa, e aí você puxa aqui em cima, tá? Você escolhe se é normal aberto ou normal fechado e dá um OK. Eu vou colocar aqui na frente, né? Olha lá, ó. Aqui não dá para mim colocar, eu posso colocar aqui, ó. Tá vendo? Então você clica aqui, escolhe se é normal aberto ou normal fechado. Escolhe qual que é o número, se é I1, I2. Dá um OK. E aí você vai colocando.
Se aqui você não vai ter nada mais para colocar, você vai aqui na letra A, ó. Letra A, linha para frente. Aí você coloca. E aqui para terminar a gente coloca a nossa bobina. Tem a letra Q aqui embaixo, ó. Clicou. Você vem aqui, clica. No caso, você escolhe se vai ser set reset. Esse P aqui é de pulso, tá? Mas eu vou escolher uma normal aqui, ó. Então aqui ele tem a opção das saídas físicas que tem. Você dá um OK. Olha lá, colocou Q1, tá? Outra opção, você pode também colocar apertando as letras, né? Então, por exemplo, se eu apertar a letra I, ó, apertei I, ele já abre a tela e eu posso colocar o contato que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser contato fechado, você aperta Shift I. E aí ele já escolhe normal fechado, tá? Então você vai escolhendo aqui. Eu preciso de uma memória M. Você pode apertar a letra M, ó. Você aperta a letra M, ele já abre aqui, já fala quais são as memórias disponíveis para você utilizar, ó. Vou usar M1, por exemplo. Vou usar normal aberta. Ok. Vou precisar. Aí, beleza. Aí você precisa colocar a bobina, né? Então vamos colocar uma bobina M também. Então aperta a letra M. Ele já vem como bobina, ó. Então aqui eu vou colocar M2, por exemplo. Tá? Eu preciso ligar um contato de lado, em paralelo. O que eu faço? Coloco o contato, tá? Nesse espaço vazio você clica nessa linha. Você pode apertar a letra L ou você aperta aqui embaixo, tá? E aí, ó, você vem e clica novamente, tá? Ou senão eu poderia ter feito só apertado L que ele já ia ligar para cima. Deixa eu colocar um outro contato aqui. Vou escolher um outro ponto da lógica. Vou colocar aqui 1%M, por exemplo. Eu clico aqui nesse espaço, aperto L, ele já liga também, tá? Se eu precisar seguir em frente, é a letra A, né? Letra A, letra A. E assim você vai construindo sua lógica, tá? Deixa eu colocar uma bobina aqui no final, só para a gente fazer um teste. Quero simular, é só apertar aqui no RAM. Ele vai te mostrar as entradas, tá? Aí você clicou aqui no I1, ó, ele vai fechar esse cara. Tá mostrando que está energizado. Aqui, ó, preciso energizar I3, por exemplo. Olha lá, I3 está energizado. Vou tirar a energia de I3. Ficou sem a cor verde, ó. Vou tirar a energia do I1. Olha lá. Tá? Então eu consigo simular minha lógica por aqui, tá? E aí para sair do modo de simulação é só apertar Stop. Então, esse exercício que eu passei para vocês podem fazer na mão ou utilizar esse programa da VEG, tá? Para desenvolver ele. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui a atividade 1 são somente 2 exercícios, né? Cadê o... Eu perdi aqui. Mas são somente 2 exercícios, tá? Atividade 1 e atividade 2 é somente um exercício, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá em Word. Então aqui, a atividade 1 é fácil, é só você similar e ir jogando. Agora o exercício 2 é um exercício que precisa pensar um pouco mais, tá? Então aqui você tem que fazer o acionamento de um motor, tá? Então quando você apertar o botão Start, que no caso que é I01, vai ligar o motor e ele vai permanecer ligado mesmo que você tire o dedo do botão I1. Ele só vai desligar quando você apertar I2. Até aí beleza, né? Tranquilo. Só que se ele tiver desligado, você apertando o I3, que é o botão de jogue, enquanto esse botão está pressionado, o motor está ligado. Na hora que você soltar o dedo desse botão, o motor desliga, tá? Então aqui eu já defini quem que vai ser o start, quem vai ser o stop, quem que vai ser o jogue, tá? A saída
para o motor vai ser Q01, tá? Então aqui quando fala o motor vai ser Q01, tá? Então aqui eu dei uma dica para utilizar 7 reset e memória interna para resolver este exercício, tá? E vocês vão ver que vai dar tem uma hora que talvez acaba travando aí. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Você pode utilizar o programa da VEG também, sem problema. Dá certo. Você vai utilizar aquelas memórias, né? I1, I2, M1, por exemplo. E você consegue desenvolver sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver se eu mostro para vocês lá, ó. Acho que eu não mostrei, né? Tem 7 reset lá também. Quer dizer, mostrei, né? Deixa eu ir lá no VEG lá. Deixa eu ver se está partilhando minha tela já. Acho que já. Aqui, ó. Por exemplo, eu falei, usa 7 reset, né? Então, por exemplo, ó, você pode colocar um contato aqui, ó. Um contato que vai acionar. Aqui eu vou colocar a linha. E aqui você vai usar o 7 reset. Vou colocar o que aqui, ó. Quando eu apertar a letra aqui, ó. Você escolhe, ó. Você pode escolher 7, reset, né? Então, eu quero fazer com memória, 7 reset na memória. Então você pode escolher aqui também memória, tá? Tem aqui as opções de saída, né? Da bobina, ó. Então você escolhe lá memória, você escolhe que seja 7. Então você vai escolher nesse ponto, tá? E beleza, ela vai entender que quando você pressionar I1, vai setar. Vou fazer uma simulação, ó. Eu vou acionar I1, beleza, ligou. Agora eu vou desligar I1. Olha lá, eu desliguei e ela continua ligada, né? Ela é como se tivesse um contato de selo, né? Então aqui quando você coloca a bobina, ele te permite escolher 7 reset, tá? Então nesse caso você precisa de um outro ponto da lógica para poder desligar essa memória, né? Então você teria que, vamos pegar aqui uma bobina aqui, ó, vou pegar o M, por exemplo, né? Então aqui, ó, tem que dar o reset nela, ó. M1, eu dei o 7, aqui ó, dou o reset, ó, tá vendo? O símbolo da flechinha para baixo, tá? E aí eu preciso colocar um contato aqui, ó. Pode ser um contato M, pode ser um contato I. Deixa eu ver se tem um I aqui. Olha lá. Colocar o I2, por exemplo. E aqui eu vou colocar só linha. Então, né? O I1 faz o set, né? E o I2 faz o reset. Olha lá, ó. I2 estacionado, desligou, né? E se eu deixo os dois acionados, ele dá bug. Né? Se eu deixo os dois estacionados, o que vai acontecer? Né? Por que está desligado? Porque na primeira linha você está mandando ligar, só que na última linha, né, porque ele tem uma sequência de leitura, na última linha está mandando desligar. Né? Você está com o I2 acionado. Ok? Então você pode utilizar 7 reset, você vai lá nas bobinas e escolhe o 7 reset lá para fazer os acionamentos. Ok, pessoal? Então, galera, vamos lá. Eu vou terminar a gravação por aqui. Que a gente vai entrar na parte mais complicadinha aí. Vamos lá. Deixa eu encerrar a